Queridos pais, estou gravando esse vídeo para explicar para vocês o novo formato do nosso sistema avaliativo. O nosso sistema avaliativo ele vai funcionar da seguinte maneira. Existirão dois critérios a serem avaliados, que são os atitudinais e conceituais. Nesses critérios, os professores irão avaliar a participação dos alunos em sala, seu comportamento, a entrega das lições de casa, a chamada oral, que é a relação e interação entre professor e aluno, um aluno ativo, participativo em sala, levando também em consideração as características pessoais de cada aluno. Terão também as avaliações escritas e o portfólio, que está relacionado a pesquisas, trabalhos, seminários, cartazes, debates, entre outros. Os pesos serão somados para compor a nota. Eles serão referentes aos critérios atitudinais e conceituais. Nos critérios atitudinais, eles acontecerão decrescente. Então, o aluno, ele tem no início do bimestre já 1 ponto ou 1,5 ponto, e ele vai perder este ponto caso haja descumprimento das regras. Como vocês podem ver, os atitudinais eles estão referentes à lição de casa, à participação e a comportamento. Caso o aluno descumpra com as regras estabelecidas dentro desses critérios, o aluno irá perder esta nota. Já a relação dos conceituais, eles são crescentes, ou seja, o estudante ele conquista a nota no decorrer das atividades. Então, ele irá fazer as avaliações e terá as notas mediante os acertos que ele adquirir nas provas, nas avaliações. Assim, serão somados os conceitos atitudinais e conceituais para o resultado final da média dele no bimestre. Agora eu irei apresentar a descrição dos critérios atitudinais. Eu iniciarei pela lição de casa. O professor, ele considerará como lição feita 80% das questões respondidas. Os alunos serão orientados de que, se ele não souber alguma questão, ele irá deixar em branco e irá sinalizar posteriormente ao professor de que ele não concluiu porque ele teve dúvida, e assim o professor irá esclarecer. Como um exemplo mais fácil, vamos pensar que o professor deu 10 questões para a criança realizar em casa. A criança fez 8 questões de 10, então será considerado 0,8 de 1 ponto. Para a lição de casa, o professor irá considerar a responsabilidade, o ato de realizar, de cumprir com as tarefas de casa. Não terá peso de certo ou errado, e sim do comprometimento em realizar as atividades. Na participação, coloquei um exemplo para que seja de mais fácil compreensão. Será referente à assiduidade do aluno, pontualidade nas aulas, na realização das atividades em sala e online, no dia que ele não está escalonado ou presente na escola, ele deverá cumprir também com as suas obrigações em casa, entrando pontualmente nas aulas online, participando e interagindo juntamente com o professor, não se atrasando daquele intervalo que está sendo realizado presencialmente e que ele tem esse tempo em casa também para cumprir, mas retornando no tempo desejado para as próximas aulas até o término das aulas no período normal. O portfólio, que seguirá os mesmos critérios de desconto de comportamento e participação, que são os cumprimentos que ele deverá fazer da sua responsabilidade, daquilo que é proposto, só que ele é diferenciado da lição de casa, por exemplo, onde a lição de casa não tem o peso de certo ou errado, e sim das realizações das tarefas. Aqui o portfólio, o professor também vai analisar se o trabalho está bem feito, se ele está organizado, se o aluno fez de acordo com os critérios estabelecidos pelo professor, se no momento
da sua interação na realização de seminários, ele cumpriu juntamente com o grupo aquilo que foi proposto, ele contribuiu na relação das apresentações e tantas outras situações que são vivenciadas em sala que compõem o seu portfólio. Em relação às avaliações escritas que fazem parte dos conceituais, os alunos eles irão realizar as provas nos 4 bimestres. Isso também, esse AVA e a recuperação, ela se torna padrão nesse formato. Ele irá realizar as provas e se o aluno, o estudante, ele tirar nota entre 0,6 e 0,9, ele tem a oportunidade de ter uma atividade avaliativa com o peso de 0,5, que será somado ao valor da avaliação. Ou seja, ele tirou 0,8 e fez uma boa apresentação da sua atividade avaliativa, que não será por escrito, não terá o mesmo formato de uma avaliação escrita, onde o professor poderá trabalhar mapa mental, cartazes, uma dissertação, um resumo, uma verificação oral, abordando o aluno, perguntando para ele: me explique o que você entende por esse conteúdo, fale com as suas palavras, para tentar resgatar do aluno aquele conhecimento adquirido e que por algum momento ele não conseguiu expressar em formato escrito, mas que ele se apropriou-se do conhecimento. Então, somará o 0,8 mais o 0,5. Claro que se ele conseguir atingir o objetivo proposto. Ele fez uma apresentação, mas não fez de uma boa qualidade, não estudou para esta AVA, porque ele deverá estudar no mesmo formato de uma prova de recuperação. O conteúdo que ele não conseguiu se desempenhar em prova, irá rever este conteúdo para a realização da atividade avaliativa. De repente, seu desempenho não foi na totalidade, então ele pode, dentro do 0,5, ganhar ali um 0,2, um 0,4 e assim por diante. Lembrando que a prova vale 2 pontos e ele não chegou nem à metade da prova, que seria 1 ponto. Por isso, a oportunidade desta atividade avaliativa. Caso o aluno tenha realizado a prova e ele tenha tirado 0,5 ou abaixo disso, aí sim realizará outra prova, que será a prova de recuperação, já recuperando esta mensal, a qual ele fez durante esta semana. Esta prova ela terá como peso 2 e ela poderá substituir a nota da avaliação anterior. Então, ele sempre vai ficar com a nota maior. É importante ressaltar que os parâmetros para desconto de notas atitudinais estão relacionados ao desrespeito aos funcionários e colegas de sala, atraso na entrada ou no retorno do intervalo, não vir frequentemente com uniforme, lembrando que nós estamos com dificuldades de aderir ao uniforme. Eu sei que tem alguns pais que até comentaram, mas assim que isso se regularizar, torna-se como regra o uso contínuo do uniforme no colégio. Então, a não vinda com o uniforme ao colégio terá esse desconto de notas. Conversa paralela fora do contexto, dificuldade em esperar a sua vez, não trazer o material proposto pelo professor, danificar o patrimônio do colégio, né? E apropriar-se de algo que não é dele. Ou seja, apropriar-se de algo de terceiros, de coisas que não sejam do próprio aluno. Realizar plágios ou colar nas atividades acadêmicas que serão avaliadas pelo professor, e se houver essa observação, infelizmente também contará como desconto de notas. Faltar com a verdade, dificuldade em seguir as orientações dos professores em sala, trazer os objetos não autorizados pelo professor, dificuldade em permanecer no lugar atrapalhando a aula, exceto os alunos de A e E, que no caso são os alunos com dificuldades, os alunos que são laudados, que já têm um histórico relacionado ao seu comportamento.
realizar comercialização não autorizada e não respeitar os horários e regras estabelecidos pelo colégio. É importante salientar essa relação do descumprimento das regras, como será orientado o aluno, como isso ocorrerá para o desconto das notas. Então, a primeira vez ele será advertido verbalmente pelo professor, lembrando as regras, a falta de cumprimento delas. Pela segunda vez vai haver novamente a advertência verbal e ele vai comunicar à gestão, que vai comunicar à família pelo aplicativo, vai comunicar à família ou pelo WhatsApp, mas informará a família do descumprimento das regras. E aí, a partir da terceira orientação, da terceira instrução que o professor fazer em sala, aí começa-se a descontar, então, dos pontos deles relacionados aos conceitos atitudinais. E se as situações se tornarem recorrentes, aí será chamado o familiar para uma reunião para expor tal situação, dependendo também da gravidade, né, do problema e frequência. Ele terá já, ao invés de 0,1, 0,2 pontos de desconto, ele terá meio ponto descontado aí da sua nota de atitudinais. Para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês a avaliação do rendimento bimestral, como ela será feita. Os alunos do Fundamental 2 terão a sua média de 6, o peso 6, o ensino médio terá a sua média de peso 7, e aqui será a classificação das notas. Quero dizer que qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, poderão fazer um agendamento de uma reunião para conversarmos ou poderá ligar no colégio para maiores esclarecimentos.